Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Fredcast. Hoje um episódio muito especial para nós, que a gente está aqui com uma pessoa especialíssima em relação ao Fred, né? A gente tem essa parceria e eu quero apresentar para vocês a nossa convidada hoje, né? Ela é uma referência no turismo no Brasil. Conversando com ela aqui agora, eu descobri que o hobby dela é cozinhar. Olha que beleza. Então a gente já pode marcar, de repente, fazer uma jantinha aí. Ela iniciou no turismo aos 15 anos de idade. Então imagino que a gente tem de assunto para conversar hoje aqui. Esposa do Rogério, que é médico, né? Isso. E mãe de duas meninas lindas, a Laura e a Luísa. Já meninas, já são umas moças, mulheres, já, né? Eu tô aqui com a CEO da FRT, Dani Meirelles, seja bem-vinda. Muito obrigado pelo prazer estar aqui. Por ter atendido o nosso convite aí, falar Obrigada. Um pouquinho do Fred. Foi meio atropelado, mas a gente sempre dá jeito, né? Isso. Para aquilo que é legal e que realmente vai levar uma mensagem bacana, principalmente para o turismo. Então, total. Vamos outra vez fazer também, essa né? força-tarefa. Nossa, no meio da Black Friday, olha nossas ideias, né? Verdade. O primeiro que a gente fez. Verdade. Mas eu acho que isso é muito legal. Isso mostra que tanto de lá como de cá, há flexibilidade e há jogo de cintura, que eu acho que hoje a pessoa que mais se dá bem na vida é a pessoa que sabe se adaptar a todas as situações, Verdade. né? Porque a gente vive num mundo de constantes mudanças. E é tudo muito corrido, né? Tudo muito corrido. E surgem oportunidades, aí tu tem que medir se é aquela oportunidade que eu vou fazer isso agora ou deixo passar, né? Exatamente. E tem coisas que é isso assim, é aqui, agora, no momento, e tem que aproveitar tem que aproveitar a oportunidade e não pode deixar para depois, né? Show de bola. Gente, a gente está aqui, então, esse episódio hoje a gente vai falar sobre turismo, sobre automação, a gente vai conversar sobre as oportunidades que o turismo está trazendo para 2024 e também vamos falar sobre o Fred, lógico, né? E a gente está aqui, então, com a Dani. E, Dani, eu queria que tu começasse falando para a gente... Contando um pouquinho da tua história, falando da Dani, como que a Dani começou no turismo. Que é arquiteta, a Dani, gente. Eu esqueci de citar aqui, mas ela é arquiteta, vai contar um pouquinho da passagem dela na arquitetura e o que ela vê a arquitetura conectada com o turismo também, né? Então Fica à vontade para contar um pouquinho da tua jornada pra gente. Vou contar. Então, a gente sempre tem que dar uns passinhos para trás, né? Para contar sobre a história da gente. E sobre o caminho que a gente trilhou até chegar no dia de hoje, né? Então, a minha relação com o turismo começou quando eu fiz 15 anos. Na época, a minha mãe, recém-saída do magistério, né? Minha mãe era professora de português, literatura e inglês. Ela era professora do Estado. Meu pai, bancário, também recém-saído do banco, do extinto Bamerindos, né? Nossa! Então, aí eles caíram no turismo e caíram nas graças do turismo, né? Porque o turismo, ele realmente é algo apaixonante. Você pode dizer isso com carteirinha e dizer por história própria mesmo, né? Por vivência própria. E, bom, os dois entraram. Meu pai foi atuar dentro de uma agência de turismo, mas num outro segmento que aqui em Foz do Iguaçu era muito comum, que eram casas de câmbio, junto com uma agência de turismo, que foi aonde minha mãe, ela tomou conta. Ela começou pela parte financeira da empresa e depois... Como chama a tua mãe, Dani? Ademilde. Adi. Todo mundo conhece, né? ela por Adi. A agência dela é a Frontour, né? Isso. Então, eu gosto sempre de dizer que tanto eu quanto a FRT, nós nascemos de uma agência de viagens, né? Então, tudo que aconteceu na nossa vida a partir daí conectou os próximos passos ou os próximos tijolos que a gente colocou aí nessa obra. Sim. Bom, então a minha mãe, ela, quando assumiu a agência, ela tinha como missão levantar o turismo dessa agência. Nessa época porque... tava com quantos anos? Eu? Agora você me pegou, hein? Porque vocês Melhor eram não fazer novinhas. conta. Não deixa quieto. Não, mas eu era criança, né? Eu acho que eu era criança ainda. Bom, nessa época, ela tinha como missão maior tirar essa agência, que era uma agência pequena, e levar ela a um exponencial maior. E foi assim que ela fez. Ela conseguiu sair
do número 120 e poucos, 130 e poucos do ranking paranaense e chegou a ser a primeira agência do estado do Paraná. Trabalhou, em tamanho, em vendas, e assim ela construiu a história dela. E aí, por que eu falo que a FRT nasceu de dentro dela, né? De dentro dessa agência? Porque nós, minha mãe, né, como uma agência de interior, eu vou falar aqui por ela, né, mas são frases que ela já repetiu muitas vezes. Sim. Minha mãe, como uma agência de interior, ela tinha muita dificuldade a ter acesso a produtos. Vamos pensar, né, gente, há 30 anos atrás, que não tinha internet, não tinha computador nessa época. Cartão era de crédito, tudo por... passava com as maquininhas. Isso, era de maquininha, os bilhetes aéreos eram emitidos num talãozinho, assim, com vários carboninhos. Quem é desse tempo vai lembrar. Não tinha nem fax, né? O fax veio depois. Tinha telex. Era por telex que mandava uma informação de um lado para o outro. E como uma agência de interior, ela tinha muita dificuldade a ter acesso a bons produtos. E essa dificuldade... Porque os bons produtos ficavam mais concentrados nas capitais, provavelmente. Exatamente. Né? Também impactava no preço. E como nós temos a sorte de ser uma cidade turística, a gente sempre teve uma malha aérea mais privilegiada. Não vou falar boa, porque eu acho que ainda a malha aérea de Foz não é boa. Um puxão de orelha. Sim, assim, né? uma dica. Uma dica, aí né? pode olhar naquela câmera e dar uma precisa dica. melhorar. Companhias aéreas, precisa melhorar os voos de Foz. Ajuda, que a gente já faz o corte e já marca todas as companhias aéreas. Já. Então, Obrigado, Felipe. a gente sempre teve uma vantagem em relação a outras cidades de interior. Ainda Sem chegou um açúcar, cafezinho Dani. aqui, né? Não, pra mim é com açúcar. É com açúcar? Tá vendo? Não confio em quem toma café sem açúcar. Ixi, então eu acho que eu vou botar açúcar no meu hoje. Não, tô brincando. Eu já tentei várias vezes, mas eu não dou conta, conseguiu. não. Um é suficiente, tu acha? Um é suficiente, Tá. Esse é da máquina, acho que ele é um pouquinho mais forte. Obrigadão, Não, mas tá com Felipe. cheiro maravilhoso. O Felipe é top demais. Tá com cheiro ótimo. E Então ela tinha essa dificuldade, tinha né? essa dificuldade, exatamente. E isso impactava diretamente no preço das coisas, né? Dos pacotes, nas opções também que ela colocava dentro da prateleira. E aí que surgiu essa ideia de abrir uma operadora. Mas, a princípio, a ideia era uma operadora que pudesse atender às necessidades da Frontour, que já era uma agência bastante grande aqui em Foz, já tinha algumas unidades de negócio, já tinha uma atuação bastante significativa. E eu acho que aí foi onde uma sementinha muito grande foi plantada dentro de mim, da minha mãe, de todo mundo, porque ela entendeu assim, poxa, funcionou. Então, nós nascemos como um departamento da Frontour. Ah, funcionou. Poxa, se funcionou, não somos só nós que podemos... Então, só para eu entender, que eu que sou leigo, eu acho que uma galera que pode estar olhando também, que ainda está iniciando no mercado. Vocês tinham agência e tinham vários fornecedores. Por essa dificuldade, até geográfica também, né? Ainda mais considerando que naquela época não tinha essa globalização. Vocês pensaram, não, peraí, a gente precisa ter os fornecedores concentrados aqui para que a gente possa oferecer melhor produtos para esta agência. E depois também aí começou a crescer para os outros. Bem boa a tua pergunta, né? Na verdade, a Frontour comprava de operadoras que estavam nos grandes centros. São Paulo, Rio, Belo Horizonte. Mas vamos combinar que quando chega alguém de fronteira, já fica todo mundo meio arrepiado, né? Naturalmente, porque as pessoas não entendem muito bem como que é essa relação econômica, essa relação de comércio numa fronteira. E então ela tinha essa dificuldade, né, de confiança, de ter bons acordos, né, porque toda agência de viagens ela depende de uma operadora. E aí foi que nasceu um departamento que era uma operadora, né, um embrião de uma operadora dentro da Frontour. Era um setor, ficava separado, num andar separado lá da onde ainda é a Frontour. E começou a negociar-se negociar com companhia aérea, negociar com hotelaria, negociar com receptivos, DMCs, né, que fazem os serviços. E assim foi crescendo. E uma vez que deu certo e funcionou, e a gente começou a ter na prateleira, eu falo a gente, mas eu não trabalhava lá, né? Sim. Mas a Frontour começou a ter isso dentro da prateleira deles, ela falou, opa, pera lá. Se eu tinha essa dificuldade, acho que outros também têm essa dificuldade. Então, vamos compartilhar isso com outras pessoas. Aí começou a compartilhar os produtos, né, com
outras agências, daqui de Foz mesmo, de Cascavel, porque ela já tinha uma relação anterior, né? Que aí agora vamos voltar um pouquinho, uns passinhos para trás, para linkar a minha história de 15 Sim. anos, né? Então, com 15 anos, a minha mãe começou a fazer Disney aqui em Foz, a levar grupos de adolescentes para Disney. Eu queria muito ir para Disney, mas provavelmente, não sei se por uma condição financeira ou até mesmo por medo de deixar a filha ir sozinha. Sim. E ela, por ser professora, então ela falou, poxa, eu vou fazer o grupo. Ela se juntou com uma outra pessoa que já tinha uma certa tradição aqui em Foz, que já tinha feito outros grupos, e aí levou o primeiro grupo de adolescentes dela para Disney. Na época, operando através de uma operadora que fazia pacotes de Disney chamada Dimensão, que levava 6 mil adolescentes por temporada. Nossa. Era enorme, gigantesco. É uma responsabilidade gigante, Exatamente. Né? Levar adolescente pra Disney, Com certeza, com certeza. E foi assim que começou a minha história, né? Porque eu fui como passageira Disney pela primeira vez. Nesse primeiro grupo tu já foi? Isso, eu já fui nesse primeiro grupo. Eu nem tinha 15, na verdade, eu tinha 14 para 15. E aí foi que a minha paixão pelo turismo realmente ela pôde... Despertou. Exatamente. Eu acho que ela despertou ou alguma coisa ficou ali dentro do meu subconsciente depois dos 15 dias que a gente teve de viagem. Né? O que me chamou muita atenção lá? Primeiro, a cultura americana, que é uma cultura muito legal. Segundo, a cultura da Disney. Sim. Eu não tinha muita noção disso, mas aquilo impactou, né? Porque a Disney, ela tem uma grande missão, que é fazer a conexão com todos os convidados, que é como eles chamam as pessoas que visitam os parques, pelo coração, né? Então, a Disney, ela é high touch, ou seja, ela se conecta com a pessoa que visita o parque pelo coração. Então, essa conexão... Eu não fui, né? Ainda não visitei a Disney. Vou visitar e a Duda me cobra sempre que eu tenho que levar ela lá, né? Ainda mais agora que ela sabe que a gente tá trabalhando mais no meio do turismo, ela cobra mesmo. Mas essa observação que tu fez agora é uma observação porque eu conheci a Disney por serviço, por qualidade, por atendimento, né? Tanto que tem livros, né, que modelam o atendimento deles. Sim. Mas essa questão do coração não tinha ainda. Fala um pouco mais sobre isso. A Disney, o que é mais forte na Disney é a cultura que eles têm, né? O que é importantíssimo para todas as empresas. Então, acho que lá foi onde eu pude vivenciar o que é uma empresa com uma boa cultura, né? Com uma boa cultura organizacional, que sabe o que está fazendo. Então, por exemplo, a Disney ela tem várias missões, né, por dia que permitem a pessoa que trabalha lá, ao funcionário, que eles não chamam de funcionário, eles chamam de membros do elenco. Nossa. Né, cast member. Permite que eles possam fazer algum tipo de conexão pelo coração. Então, por exemplo, cada colaborador de lá, ou cada cast member, eles têm a obrigação de fazer um medical moment para das pessoas que estão lá visitando, que eles também não chamam de visitantes, eles chamam de guests, convidados. Sim. Então, por exemplo, esse momento mágico pode ser uma criança pegou o sorvete e derramou. Caiu. Na mesma hora, vem um funcionário com um sorvete novo e te dá. Nossa. Ou a tua pipoca, o que acontece muito, né? Sim. Você pegou a pipoca lá meio, caiu. Eles te dão um novo. Então, eles fazem isso e outras coisas, né? Que faz realmente essa conexão pelo coração. E eu acho que isso, para mim, foi uma coisa que talvez lá eu não tinha a consciência que eu tenho hoje, mas eu fui completamente pega por todas as iscas de conexão do coração da Disney. E essa cultura, né? Que apaixona, né? Exatamente. E me despertou um desejo muito grande de fazer parte daquilo, né? E se eu não pudesse fazer parte daquilo, ou seja, um dia trabalhar na Disney, eu queria trabalhar num lugar que tivesse essa mesma cultura e esse mesmo desejo e senso de pertencimento. A Disney, ela é muito sobre isso, né? Então, outra coisa que é muito do coração é que, por exemplo, você não enxerga nada de bastidor quando você está ali no parque. Você não vai enxergar uma pessoa tirando lixo, você não vai enxergar uma pessoa
um personagem se deslocando de um lado para o outro. Você não vai enxergar isso porque é tudo feito por debaixo, para que a magia ela não seja... Não acabe, não né? seja assim estragada ou não seja prejudicada, manchada. Entendi. Né? Então, por exemplo, um personagem ou qualquer cast member, antes de entrar no palco, né, que é onde é o parque, eles têm que andar por uma linha amarela, onde eles se olham no espelho e eles, daquele ponto em diante, eles sabem que eles não são mais... Por exemplo, eu não sou mais a Dani, vamos supor que eu sou a Minnie, né? Eu não sou mais a Dani, agora eu sou a Minnie. Eles têm várias coisas, por exemplo, a regra do abraço. Um personagem nunca vai soltar o abraço. Se você ficar abraçada com ele 20 minutos, ele vai ficar 20 minutos abraçado. É mesmo? Quem tem que desabraçar é quem... A gente, no caso. É o guest. O guest que vai dizer, não, tá tudo legal de abraço. Dentro de outras, né? Então... a Disney realmente... Eu ouvi falar que eles têm umas comunicações, assim, tipo, porque ele tem o pessoal de apoio, né? Quando o pessoal tá com as fantasias e tal. E que eles têm umas comunicações que eles fazem, porque como eles não falam, né? Umas comunicações pra, tipo, se ele quer ir no banheiro, ou se ele quer sair dali, ou se ele tá com passando mal, alguma coisa assim, né? Sim. É tudo muito perfeito. Você não enxerga. Tanto é que, assim, eu até recebi antes de vir para cá, uma pessoa compartilhou comigo um podcast do Alfredo Soares falando, né? Como que você fica 10 horas numa fila e você fica 10 horas numa fila dentro de um parque, né? Porque contabilizando todas as atrações, dá umas 10 horas de fila, e você sai de lá feliz. Né? Como que eles conseguiram isso? E a minha resposta é a cultura deles, é a cultura. Ali você realmente... acredita que você tá num mundo mágico, porque eles fazem tudo para que realmente você se sinta no mundo mágico. Então, essa fórmula deles é uma fórmula que funciona também em outros negócios. Né? Muitas das coisas da nossa cultura foi através de inspiração da Disney. Ai, você é muito metida? Não. É uma coisa que deu certo lá. Por que não pode dar certo aqui? Não é porque eu lá... E lá anos, né? Já foi pequeno. Né? Assim como nós também já começamos. Então, se dá certo numa empresa, dá certo em qualquer empresa. Basta fazer. Por isso que eu sempre falo. O ponto principal que uma empresa tem que ter é cultura. Sem cultura, não sobrevive. Até sobrevive, mas é uma empresa sem propósito quando não tem cultura. E sem a cultura, eu acho que a empresa ela vai ficar tendo um turnover muito alto. Ela não vai conseguir, né? Porque na FRT lá tá fazendo quase um ano que a gente tem de parceria e relacionamento ali. Em abril faz um ano. Passa rápido, né? Passa muito rápido. E aí eu vejo, né, a conexão que tu tem com o time, né? Então é muito dessa cultura. O pessoal lá, fazer 10 anos não é nada absurdo dentro da FRT hoje, né? Porque o pessoal... também comprou essa ideia, comprou essa cultura e permanece, né? Sim, eu tenho uma leva que vai fazer 20 anos agora. Olha. Ano que vem. Que massa. Então, assim, pra gente, isso é um motivo de muito orgulho. Sim. A gente tem colaborador ali que tá desde o começo. Membros do nosso time que estão desde o começo. Então, isso é muito, muito gratificante você olhar para trás e ver. E a gente tem algo que é muito bom, que é esse desejo de pertencer. Então, as pessoas que vêm trabalhar na FRT, é claro que elas vêm por várias razões, mas uma das razões é porque elas querem pertencer a essa cultura, a essa empresa que é tão familiar e que é tão forte assim, em relação aos elos que cria e ao clima que tem de trabalho. Sim, e não é porque não é que a gente passa tudo com folga, não, ou que a gente não tenha desafios. A gente tem um monte de desafios. Mas é exatamente a nossa cultura, exatamente a nossa relação, nossos elos que foram, ou as sementes que foram plantadas lá atrás, que fazem com que tudo isso faz com que a gente consiga realmente passar a todos os obstáculos, olhando no nosso objetivo e passar de uma forma, não vou dizer mais tranquila, mas passar assim com a confiança de que a gente vai chegar ao destino traçado. Surge um problema, tu olha para os lados, as pessoas estão focadas
em resolver. Exatamente, né? exatamente. Tu não vê alguém, tipo, um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Empresa sem cultura é isso, né? Vai um para cada lado. Exatamente. Não sabe o que faz. Tem uma imagem que eu acho que diz muito, né? Uma empresa sem cultura é como se a gente tivesse um núcleo e que cada um tivesse com uma setinha para um lugar, né? E uma empresa com cultura tem essa mesma bolinha, que é o propósito, objetivo, Sim, visão, o que quer que seja, e converge para um único lugar, que é o destino final ali. Sim. Então eu acho que lá atrás, quando eu com 15 anos fui, isso ficou lá plantado dentro de mim, porque eu tive essa conexão, né, com a Disney. E aí eu queria muito participar, eu queria muito fazer parte daquilo, ou eu queria trabalhar na Disney, ou eu queria trabalhar com a minha mãe sendo guia. E aí com 17 anos eu fui guia pela primeira vez. Não fui guia de frente, fui guia de fundo, né? Porque a Disney a gente tem 2 líderes, né? Sim, então um que leva e o outro que dá o ritmo, que é o guia de fundo, e que faz contagem, faz as coisas operacionais de lá. E fui com 17 anos. Porque esses grupos são mais ou menos em quantos adolescentes que vai em média, assim? 45, 50 cada grupo, normalmente. Mas a gente já chegou a levar 600, perto de 700 passageiros. Num único ano, numa única temporada. Meu Deus! Porque o que acontece, né? O que eu tô linkando isso? Por que eu tô falando isso? Ah, tá, não, mas não todos na mesma viagem. Na mesma viagem, só que em vários grupos. Na mesma viagem. Todo mundo junto. Aí tu teve que fazer várias equipes pra... Exatamente. Nossa. A gente chegou a ter, se eu não me engano, foram 8 grupos, que foi o nosso máximo, com 45, 50 em média. Meu Deus do céu. Sim. É uma galera. É uma galera. E que responsabilidade. E por que eu tô falando isso, né? Qual que é a conexão que tem isso com a operadora? Porque nesse momento, né, a minha mãe quando nasceu a operadora dentro, a minha mãe já tinha uma história e ela, como front tour, ela já operava o pacote Disney. Sim. E ela vendia esse mesmo pacote para outras agências daqui da região. Então, a gente tinha a agência de Toledo, a agência de Cascavel, a agência aqui tudo do interior. Sim. Mesmo, sabe? Dessa macro região que a gente tem aqui, que vai até quase perto de Maringá, Campo Mourão, Guarapuava, e que se juntavam com a minha mãe. Minha mãe fazia a operação e realizava o programa Disney, que a gente faz isso há mais de 35 anos. Então, quando nasceu a operadora, nós já tínhamos a Frontour, né? A Frontour. A Frontour já tinha uma relação com outras agências. E como deu certo para a Frontour, o setor, a gente começou a distribuir isso, começou a compartilhar isso. E aí foi quando a gente entendeu que, poxa, agora já é o momento da gente abrir uma empresa. Nesse momento, eu tinha acabado de me formar, e eu estava voltando, depois de 10 anos fora daqui de Foz, eu estava voltando para Foz, porque eu só ia me casar um ano depois. E não se formou em turismo, vamos observar. Não me formei em turismo, eu estava me formando, em arquitetura. Né? Então, eu voltei para Foz, porque nesse um ano eu ia me preparar para casar, porque quando eu casasse também eu ia embora e não ia voltar, e provavelmente não ia ter tido relação com o turismo mais, né? Ia ter feito outra coisa, provavelmente voltada até mesmo para arquitetura. Eis que quando eu estava casada há 2 anos, a gente resolveu voltar. Então, 2001 foi quando eu voltei para Foz, 2001 foi quando a FRT foi fundada. E eu trabalhei por um tempo na FRT, ao longo desses meses aí que me restavam aqui. Sim. Até eu casar. Eu casei em... Eu sou bem ruim de data, mas acho que foi em março. Eu casei em março. Bom, eu tinha um tempo ali, então eu trabalhei na FRT e eu fiquei apaixonada. Então, quando eu fui embora, quando eu casei, que eu fui embora morar em São Paulo, que eu morei 2 anos em São Paulo, nossa, eu fui com o coração super apertado, porque eu já estava apaixonada pelo turismo. Já tinha sido picadinha. Já tinha sido picada. Mas, enfim, né? O meu propósito naquele momento era realmente me casar e seguir os passos do meu marido, porque ele era muito bem empregado em São Paulo. Mas tem coisas que eu acho que a gente... Por isso que eu sempre falo assim, gente, a nossa preocupação não tem que ser muito grande, porque a gente tem que confiar nos passos que Deus coloca na nossa vida sempre, né? Eu sou uma pessoa de muita fé e muitas vezes, intuitivamente,
baseado nessa fé, eu tenho uma confiança absurda, porque Deus me levou para lá para ser esposa, para servir, né, ao meu marido, e depois me trouxe de volta, porque aconteceu que ele recebeu uma proposta, então nem foi por mim, né, nem foi por minha causa que a gente voltou para Foz. Ele recebeu uma proposta e a gente veio para Foz. Em dezembro ele de é daqui? Não, ele não é daqui, ele é goiano. Ah, ele é goiano. Só que ele morava em São Paulo há muitos anos já. Sim. Acho que ele morou... Ele recebeu uma proposta para Foz. Recebeu uma proposta para vir trabalhar em Foz. Nossa, aí é Deus purinho, né? É, exatamente. Movendo Com certeza, tudo. movendo tudo e arquitetando tudo. E na época eu tinha a Laura com recém-nascida, então eu falei, não, vou esperar mais um pouco, porque agora é meu momento de ser mãe. Né? Algo que eu sempre quis muito. Então eu vou esperar. Mas quando ela fez 6 para 7 meses, eu não aguentei e eu voltei meio período a trabalhar na FRT. Sim. E aí, bom, enfim, aí de lá para cá foi tudo muito acontecendo naturalmente. Naturalmente, a empresa foi crescendo, vocês foram evoluindo. Isso. E eu trabalhei em quase todas as funções da FRT. Né? Comecei como contínua, né? Que antigamente falava, Sim. que é tipo, uma office girl, né? Fazia banco, fazia correio, comecei dessa forma, depois fui trabalhar no financeiro. E nessa época aí, Dani, no início, a tua mãe que tocava, a Adi que tocava a FRT? Não, a gente tinha um sócio nesse momento, entendi. a gente tinha um sócio, a gente tinha 2 sócios, na verdade, que haviam trabalhado com ela e eles eram sócios. Porque ela estava focada na família, aí né? éramos 4 sócios, eu, minha mãe e essas outras 2 pessoas. Que foram os fundadores, né, da FRT. E aí, nesse momento... E por que FRT? FRT, na verdade, não tem nada de extraordinário. Nome, nada. Não tem nada assim de, é primeira letra... Do nome a do primeira um, letra do nome outro. de um. Não. FRT nada mais, nada menos... Aonde que nós estamos? Foz do Iguaçu. Que é o quê? Fronteira. Fronteira. E Isso FRT mesmo. é FRT de fronteira. De fronteira, é verdade. É isso. Às vezes a gente fica... Eu imaginava que podia ser um nome ou sobrenome, né? Sim, que sim. tem muitas empresas que fazem isso, né? Fazem isso, mas não, nosso não tem nada a ver com isso. É realmente as consoantes do início da palavra fronteira. Ah, legal. Porque é onde nós estamos e é onde nós nascemos. Era uma referência também na época para vocês. Hoje é conhecido nacionalmente, mas no início, né? Exatamente. Nós somos da fronteira e Exato. tal, FRT da fronteira, e fez todo sentido, é verdade. Exatamente. E, bom, enfim, aí voltei para Foz, trabalhei em várias funções e algo me dizia assim que eu tinha que me capacitar para um dia ser uma líder, ser uma gestora. E, bom, eu formei em arquitetura, 0 voltada à administração. Sim. Então, iniciei uma porção de cursos, treinamentos, tudo que tinha, eu fui fazer. Contabilidade, administração, liderança, porque eu sempre gostei muito de estudar. Eu gosto de estudar e gosto de aprender. Isso é bom. Hoje eu ando meio preguiçosa, mas eu gosto de estudar e gosto de aprender. Hoje estou muito dorameira, acho que é por isso. Eu vejo nos teus stories lá, né? Tu gosta bastante Adoro assistir um dorama. Séries, né? Sim. Enfim, aí Mas o fiz estudo um não monte... para, né? Não Na verdade, eu sempre digo. não para. Para qualquer profissão não para. Pode parar de fazer algo acadêmico até, né? Mas o estudo hoje, através do YouTube, de cursos, ainda mais depois da pandemia, dessa digitalização compulsória que a gente viveu, Sim. tu tem acesso a muita informação, né? Com certeza. Hoje eu afirmo categoricamente, só é desinformado quem quer. O cara tem que se esforçar, né? Porque se ele tem um celular, Porque, dificilmente ele não gente, recebe hoje uma tá informação. tudo na palma da tua mão. Você consegue fazer um monte de treinamento. Se você quer fazer um bolo, você tem milhões de tutoriais, de receitas e de informações que possam te ajudar. A Letícia sempre diz porque eu sou o maluco do tutorial. Se eu não sei fazer uma coisa, eu coloco ali no YouTube, vou lá e faço. E seja no trabalho, seja no lazer,
Esses dias a gente comprou uns móveis lá e aí tinha que montar, veio umas instruções junto com os móveis, mas não dá para entender aquele negócio. Aí eu fui para um tutorial, né? Exatamente. No YouTube e consegui montar. Então, hoje... Não ficou aquela montagem, né? Mas tá bom. Tá bom, dá pro gasto. Porque também tudo na vida vem com a prática. Sim. Né? Não adianta você também só ficar no teórico. Não, tem que aplicar. Se você não aplicar, não praticar, o conhecimento... E compartilhar, principalmente, o conhecimento se torna meio que burro, né? É fato. Ó, uma questão dessa de aprendizado, né? Eu comecei no digital em 2019. Que daí eu comecei em várias frentes. Social media, lançamentos e tal. Aí em 2020 tinha eleições municipais, né? Aí um amigo meu que eu conheci no digital também, aqui do Paraná, a de General Carneiro. Ele falou, cara, o meu tio tá se candidatando. General Carneiro é uma cidade bem pequenininha, tem 12 mil habitantes, 6 mil eleitores. Cidade de primeira. Primeira, botou segunda, acabou. Acabou. Aí ele falou assim, ó, o meu tio tá se candidatando a prefeito aqui, e como tu tem essa habilidade aí de marketing digital e tal, o que tu acha de fazer uma proposta para tocar a parte de marketing digital da campanha dele? Eu falei, demorou. Mas o que eu sabia de marketing digital para política? Nada. Eu fui na internet. Ele falou, segunda-feira ele quer uma proposta. Eu falei, beleza. Comprei um curso de um cara chamado Marcelo Vitorino, que é o top de marketing digital político. Estudei o final de semana todinho, lembra? Como se fosse hoje. Estudei, tipo assim, estudava das 8 às 9, 10 da noite. Na segunda fiz a proposta pro cara, então eu já tava com um pouco mais de autoridade para falar do assunto, entendeu? E fechei. Aí, ó. Num final de semana. Exatamente, através de um tutorial. Isso então, mesmo. assim, hoje quem não tem informação é porque não quer informação. É verdade. Quem não tem um diferencial é porque também não quer. Então, isso é fato. É porque hoje o conhecimento está na palma da tua mão. Tá livre, gratuito. Tem muita gente entregando conteúdo bom, né? Exatamente. Aqui no podcast, por exemplo, é uma entrega de conteúdo muito boa para quem quer começar no turismo, por exemplo, né? Exatamente. Dani, a tua jornada, nós vamos falar bastante sobre ela, né? Mas com certeza, além desse momento aí da tua primeira ida à Disney, eu queria que tu comentasse assim uns momentos mais marcantes dessa jornada da Dani dentro do turismo. E lógico que falar da Dani sem falar da FRT não dá, né? Não, tá grudado. Tá grudado, não tem como, né? É verdade. Eu acho que, assim, ó, o turismo, ele tem... Eu acho não, né? Eu tenho certeza, né? O turismo, ele tem uma missão muito linda, um propósito muito lindo de existir, que é a realização dos sonhos. Então, não tem como falar de turismo sem falar de sonho. O sonho, ele é individual para cada pessoa. E cada um tem os seus sonhos. Sim. Eu acho que viajar, ele provavelmente está dentro da lista de sonhos. Viajar está dentro da lista de sonhos de 9 entre 10 pessoas. Ou talvez 10 entre 10. Eu ia dizer que 11 entre 10. Exatamente. Eu acho que viajar está na lista de todo mundo. Todas as pessoas existentes. Todo mundo quer viajar. Então, eu acho que, assim, toda vez que a gente faz uma viagem, ou toda vez que eu realizo um sonho meu de viajar, conheço um país novo, vejo uma nova cultura, isso para mim sempre é muito marcante. Porque se lá atrás, eu com 15 anos, eu tirei tantos aprendizados de uma viagem, eu procuro repetir isso em cada viagem que eu faço. Aí quando a gente fala assim, ó, da realização do sonho de outras pessoas, não tem nada mais gratificante do que você ver uma família feliz, uma família que se une, uma família ou um casal comemorando, ou amigos comemorando. Então, isso é muito legal. Porque quando você realiza o teu sonho é muito bom, mas quando você vê outra pessoa realizando o sonho através de algo que você pôde proporcionar, isso é muito maravilhoso. Né? E aí, ainda continuando nos sonhos, a maioria dos meus sonhos, sejam eles de cunho pessoal, ou de cunho profissional, ou de cunho financeiro, eu posso dizer com certeza que todos eles foram realizados pela FRT, né? Através da FRT. Sim. Assim como eu vejo em cada pessoa que trabalha lá na FRT. Todo mundo também pôde realizar os seus sonhos, né? Fui lá,
Foi lá que eu me tornei mãe, foi lá que eu me tornei líder, foi lá que eu me tornei amiga, foi lá que eu me tornei referência, foi lá que eu pude dizer assim, eu sou uma pessoa realizada profissionalmente. Eu só não digo que... Bom, foi também, né? Lá que eu me casei. Então, assim, todos os meus sonhos foi através do meu trabalho lá que eu pude construir minha casa, que eu pude comprar meu carro, então, que eu pude fazer minhas viagens. Então, a FRT, ela é o principal motor de toda a realização dos meus sonhos, que já foram realizados e que ainda estão por vir, né? E de várias outras pessoas. Então, acho que isso, para mim, é muito marcante, assim, na nossa profissão. E aí, eu tenho várias histórias, assim, que eu não saberia te dizer... Não sei... Não, eu acho que marcante nem é a palavra certa, sabe? Mas a FRT é uma empresa que ela tem vários milagres, assim, que já aconteceram dentro da empresa. Vai contar um ou dois, no mínimo, aí pra gente. Agora o povo ficou curioso. É verdade, agora todo mundo ficou curioso. Então, assim, a gente já teve grandes desafios, assim, como empresa. Né? Acho que, assim, um grande milagre, assim, que pra mim é muito marcante, que a gente estava durante um B2Meet e a gente teve um baita de um problema, porque a gente tinha um grupo que a gente fazia tradicionalmente e esse grupo já saía há mais de 10 anos conosco e era um grupo que levava gerações, né? Levava, assim, avós, filhos e netos. Né? E eles iam para uma determinada região que era a de origem da família deles. Uhum. E a gente tinha um grupo eu não me lembro exatamente quantas pessoas, mas eram, assim, um grupo grande, vou dizer um grupo de 50 pessoas aproximadamente. E a companhia aérea, ela falhou na comunicação da parte interna com a parte comercial, internacional. Internacional. E não emitiu os bilhetes saindo aqui de Foz, que o grupo saía daqui de Foz. E a gente tinha 50 pessoas no chão que iam embarcar no voo da noite na companhia aérea internacional, que ia voar para Frankfurt. E aquele dia a gente estava no meio de um evento. E uma pessoa foi muito abençoada, que foi o Fábio, que hoje ele é arquimedes, mora lá nos Estados Unidos. Foi pro aeroporto e ele conseguiu, não me pergunte como, porque para mim é milagre, ele conseguiu realocar uma aeronave e trazer, ao invés de uma aeronave, eu vou chutar aqui um número, que acomodava 180 pessoas, Sim. Ele conseguiu trazer uma aeronave que acomodava 230 e que coube exatamente o nosso grupo. Nossa. Então, isso para mim é um testemunho muito grande, assim, do que isso Deus faz na nossa vida, sabe? No meio, né, desse mercado, né, Dani, isso é uma coisa, assim, tipo, realmente impossível de acontecer. Exatamente. A companhia aérea, não vai, deu e acabou. Deus é tão perfeito que mandou a pessoa que conhece de aeronave, que entende, que conhece de malha aérea, porque é curioso e fuça tudo, e principalmente colocou a pessoa certa ali, lá no comando lá, que eu nem sei como é que funciona essas coisas, como é que Na é, hora quem de que é. receber a solicitação, né? Exatamente. Colocou a pessoa certa ali no balcão, que deixou o Fábio entrar e olhar a malha aérea. Enfim, foi uma junção de coisas que aconteceram e que realmente, assim, a gente conseguiu fazer a troca, o grupo conseguiu ir. E dentre tantas outras coisas, assim, que são muito marcantes na nossa história do turismo. A própria pandemia foi muito marcante, muito marcante. A pandemia foi punk. E na pandemia, a gente pôde viver a nossa cultura profundamente. E na pandemia, poxa, Deus colocou também a pessoa certa para a gente olhar. Porque é óbvio que nós também nos desesperamos, como todo mundo se desesperou. Imagina, o turismo todo foi mundo se dos desesperou, primeiros né? a Exatamente. ser afetado, né? E turismo, assim, sofreu um grande impacto, né? E foi nesse momento que a gente tomou uma das melhores decisões que a gente tomou na nossa vida. Primeiro, que a gente não ia demitir ninguém. Eu lembro bem certinho eu sentar com o Alex e perguntar para ele: Alex, a gente tem quantos meses de fôlego que a gente pode ficar com receita zero? E eu lembro dele falar assim, ó, a gente tem 4 meses de fôlego. E eu falei, então 4 meses serão. No 5º mês nós vamos voltar a vender. E assim foi. E a gente criou 3 comitês naquele momento. Um comitê para fazer a gestão da crise,
porque realmente eram muitos os problemas, Imagina. remarcações. A gente chegou a remarcar sei lá quantos mil voos num dia, quantos mil passageiros num dia. A gente tinha uma equipe totalmente dedicada em ações para resolver a crise, para lidar com a crise daquele momento, que estava assim, ó, né? Úlcera, casquinha Total. arrancada, sangrando, jorrando sangue. Tava aberto. Exatamente. Nós tivemos um outro comitê para olhar para as oportunidades, porque a gente tinha 4 meses que a gente precisava planejar o que a gente ia fazer no 5º mês, Sim. para não mandar ninguém embora. Então, essas pessoas estavam E olhando receita zero, né? aonde negociar, o que fazer, que novos produtos a gente vai lançar, como que a gente vai ajudar toda a cadeia produtiva do turismo a melhorar. Então, a gente ficou dedicado nisso. E a gente tinha um outro comitê, que era o 3º comitê, que talvez seja o mais importante, que era um comitê de pessoas, para cuidar das pessoas. Porque os passageiros, os nossos clientes, os clientes dos nossos clientes, Sim. é claro que eles estavam frustrados porque o sonho deles tinha sido ceifado. Mas todos nós que estávamos ali dentro também tínhamos sonhos que haviam sido ceifados. Sim. Então a gente fez um medo de comitê. perder o emprego. E, gente, era desumano. A gente tinha que ficar 5, 6 horas numa ligação com uma companhia aérea. Às vezes para resolver um bilhete. Então, o humano ali foi muito abalado. Saúde muito. mental A saúde da galera. mental foi a zero. Então, a gente precisava ter alguém que cuidasse dessas pessoas, que foi onde nasceu a nossa equipe de gente e gestão, que hoje eles cuidam maravilhosamente da nossa equipe e eles fazem um belíssimo trabalho que massa. fortalece ainda mais a nossa cultura. E por que a gente fez isso? Porque a gente tinha uma cultura forte. Né? Porque a gente sabia onde a gente queria chegar. A gente sabia o que a gente não queria fazer. Empresas Que a gente não têm queria cultura quebrar não ninguém, a sobreviver. gente não queria demitir ninguém, a gente não queria que qualquer ação nossa pudesse prejudicar um hoteleiro, uma companhia aérea ou um receptivo. E a gente tinha compromisso. Compromisso de fazer com que o turismo, ele sobrevivesse a esse período. Vocês tinham uma responsabilidade muito grande, né? Quantas agências estavam ali com a receita zero? E aí, vou fazer o quê? Né? Não... E aí nasceram várias coisas, né? Porque não adianta, não é quando tá tudo lindinho que as coisas, que as ideias melhores vêm. Na crise o pessoal fala, tira o S exatamente, e e crie. Exatamente, foi o que a gente fez. Choramos, engole o choro, levanta a cabeça e vamos lá. E segue o baile. Né? E quem era líder naquele momento, os líderes, eles foram chamados à sua responsabilidade. Olha, você pode estar destruído, mas a hora que você entrar aqui dentro, você vai ser um ponto de fé, um ponto de esperança para todos. Porque senão ninguém aguenta. E, enfim, né? A nossa cultura realmente ela fez com que a gente pudesse traçar um plano, que a gente pudesse olhar novamente para a nossa missão, para o nosso propósito, que é realizar sonhos, inspirar, transformar pessoas, pudesse se agarrar bem forte aos nossos valores com um único objetivo, chegar na nossa visão. Isso é o que, ouvindo, né, a tua história, é o que te conectou lá quando tu estava na Disney. Exatamente. De repente, se tu não tivesse passado por aquela experiência, a pandemia poderia ter outro resultado para a FRT, né? Com certeza. Porque tu não teria construído toda essa cultura, nutrido ela, porque mais do que construir é nutrir, porque às vezes troca pessoas e a pessoa tem que entrar e estar dentro daquela mesma cultura e evoluir com isso, né? Nossa, eu imagino que não deve ter sido fácil. Então, olha, eu ia te falar meus sobre cabelos, conquista. minhas rugas, tudo... todos os botox que eu tenho que fazer é por conta da pandemia. Tem tudo nome, pandemia. Covid-19. Não, gente, quando a gente fala de turismo, não existe tranquilidade, né? Até hoje de manhã a gente fez uma brincadeira, a gente fez um rios lá, né? Eu vi. E tipo assim, porque realmente quem olha de fora pensa que é tudo tranquilo, porque realmente é muito gostoso, é maravilhoso, é um ambiente descontraído, a gente tá realizando sonhos. Viajar, né? Principalmente lazer, é normalmente porque você tá viajando de férias,
comemorando alguma coisa ou curando alguma coisa, mas é para um momento alegre. Mas assim, a gente é muito vulnerável. O turismo é muito vulnerável. Tudo impacta sobre a gente. Clima, política, economia, tudo impacta. Tudo. Então, se não neva num ano, a gente sofre. Se neva demais... Se um vulcão, ele entra em erupção e joga fumaça para outro lugar, a gente pena. Se tem alga ou na praia lá de Cancún, também. Se cai a porta de um avião, como aconteceu agora há pouco, né? Exatamente. Tudo impacta na gente. Tudo impacta. Então, tem que ter essa cultura forte realmente para que a gente possa olhar e sobreviver a esses momentos de adversidades. E uma outra coisa que eu acho que, assim, pra gente foi muito, muito bom, que é o saldo positivo da pandemia, se é que a gente pode dizer dessa forma. Tem que olhar para isso, mas eu acho que é um saldo positivo para nós como empresa, é que nós saímos muito mais fortes, muito mais certos da nossa cultura, do nosso propósito, dos nossos valores, da nossa visão. E, principalmente, a gente entendeu que a gente tem uma responsabilidade também de capacitar os agentes de viagem. Porque o mercado do turismo, de uma certa forma, ou generalizando, ele não é um mercado com regras muito claras ou com regras que são seguidas. É meio que cada um faz de um jeito, cada um tem a sua receita. E é meio carente, né, Dani? E é carente de desenvolvimento pessoal, profissional. E eu arrisco dizer que a maioria dos profissionais que estão no turismo nunca acordaram de manhã e falaram: eu vou ser um agente de viagem. Foi acontecendo. Tipo assim, não, eu vou estudar para ser um agente de viagens, eu vou fazer uma carreira como agente de viagens. Não. Eu vou te Foi falar. por uma oportunidade. Isso. Eu gosto de viajar, eu gosto de vender, eu tenho um bom relacionamento. Vou ser agente de viagens. A maioria é assim. E é isso mesmo. Só As agências que a gente fala é isso. Exatamente. Conversando, perguntando do histórico. Só que uma agência de viagens, né, ou um profissional do turismo, é um profissional que tem que estudar, que tem que entender de mercado digital, que tem que entender de análise de dados, que tem que entender de sistema, que tem que entender de... Principalmente aquele que é líder ou dono, tem que entender de contabilidade, tem que entender de financeiro, tem que entender de jurídico. Sim. Então, assim, tem que estudar. Tem que estudar. Não adianta achar. Né? Tem que se capacitar. Tem que olhar, tem que fazer diferente. E tem que, assim, desenvolver a mentalidade a ponto de você pensar fora da caixa. Porque você não pode também só pensar dentro da caixa. Porque é aquilo que você falou. Em todo momento de crise, tira o S e cria. E vai criar, exatamente. Exatamente. É isso que tem que acontecer. Porque realmente a gente tem muitas dificuldades e muitas situações. E outra coisa, o turismo, nós somos intermediadores. Né? Eu não fabrico o copo e eu entrego o copo. Eu não fabrico a viagem e entrego a viagem. Por isso que a gente fala que é uma cadeia produtiva. Né? Então, o meu cliente, que é a agência de viagens, atende a pessoa que vai viajar. Passa para a operadora. A operadora passa para a companhia aérea, hotel, serviços. Isso aqui que foi comprado, vou colocar desses 3 pilares aqui, né? Desses 3 eixos, quem vai entregar são outras pessoas, os que atendem aqui. Então, é uma cadeia muito longa até chegar. E outra, o cara chega ali, né? Vamos falar assim, de uma forma bem literal da coisa, né? A pessoa chega ali pro agente de viagens com dinheiro e um sonho. E ele sai dali com um pedaço de papel. Eu assisto. Né? Que hoje nem é mais papel. Hoje vai o PDF no WhatsApp. Isso mesmo. Então, é uma relação de muita confiança. E se você... outra coisa. O que é o nosso tesouro? Né? O que o agente de viagens tem de maior? É o seu conhecimento. Então, eu nunca vi ninguém pedindo carona para taxista. Verdade. Né? Então, a gente não pode fazer o nosso trabalho de graça. E o agente de viagens tem uma pequena dificuldade de cobrar pelo seu serviço. Monetizar, né? Monetizar o serviço que presta. E como que a gente tira o profissional desse limbo, que é eu não sei cobrar pelo meu serviço, eu não sei me dar o valor,
né? Se ele não sabe se dá o valor, imagina se o cliente vai dar o valor. Não vai. Para um outro nível que eu posso cobrar pelo meu serviço, pela minha consultoria, porque eu estou entregando aquilo que eu investi. E não é barato, gente. Não. Um agente de viagens, ele precisa viajar, ele precisa conhecer. Por mais que tenha fan-tour, tenha tudo isso, precisa investir na sua profissão, precisa estudar. Eu mesmo já gastei, esses dias eu estava fazendo conta, já gastei alguns dígitos de mentoria, de treinamento, de curso. Sim. Porque a gente precisa o tempo todo estar caminhando e acompanhando as mudanças, E as o mudanças turismo do mundo. evolui também, né, Dani? Não é uma coisa estática, tipo, não, ele evolui pro tipo de turismo, pro tipo, abre um nicho. Antigamente, tu fazia viagens, é família. Hoje não, hoje tem roteiro exótico, tem De luxo, isso, casamento. tem de casal, tem de solteiro, tem de criança. Exatamente. Tem voltado para todos os nichos. Para quem quer viajar com seu pet. Isso, tudo isso. Para o segmento LGBT. Tem para tudo, para né? tudo. Para todos os gostos, né? Aí tu tem que saber o que aquele cliente vai se encaixar. Exatamente. Né? E o que eu estava falando, né? Que foi um grande ganho da pandemia para a gente, foi porque a gente entendeu a importância de capacitar. Então, nós, durante a pandemia, a gente buscou trazer todos os tipos de capacitação para o agente de viagens. Em todas as áreas eles trouxeram para a gente que era uma dificuldade deles. Então, nós trouxemos jurídico, para o cliente, para o nosso cliente, né, que é o agente de viagem, saber se posicionar com o cliente dele. Sim. Olha, o que é uma MP, o que é essas MPs que estão vindo, até onde vai o direito, até onde vai o meu dever e saber se colocar e se posicionar, porque tem que, né? Não dá para ser, não, tá bom, vou devolver o teu dinheiro, até mesmo porque vamos pensar assim, se todo mundo tivesse pedido reembolso nesse momento das suas viagens, provavelmente não teria mais hotel, não teria mais companhia aérea, não teria mais nada. É verdade, porque né? Toda a cadeia sofreu, né? Exatamente, porque aquele dinheiro de um pacote que foi comprado já não existia mais, já tinha sido pago funcionário, já tinha sido pago um monte de coisa, né? Então, nesse processo que vocês viveram aí na pandemia, porque eu sei que a FRT ela tem um ecossistema, né? Eu vejo o Diego sempre fala isso também, para ajudar e fortalecer o agente de viagens, né? Então, fala um pouquinho para nós desse ecossistema, assim. Eu sou uma agência, eu vou fazer um cadastro lá na FRT, mas o que vem além daquilo que a gente entende como meio óbvio de uma operadora, né? Qual que é o ecossistema que a FRT hoje está oferecendo para a gente? Eu poderia ser aqui bem leviana e bem fantasiosa e dizer assim, não, desde tal data a gente já pensava numa ferramenta para auxiliar o agente de viagens. Mas a verdade é que a gente precisava de uma ferramenta para melhorar os nossos processos internos e para agilizar o atendimento do nosso consultor, do consultor FRT. Que era algo que automatizasse um pouco mais o processo daquilo que a gente chama de feijão com arroz, vamos pensar assim? Sim. A ferramenta nasceu assim, né, que é o nosso Compre Fácil. Só que a gente entendeu que, poxa, se a gente conseguiu vender de forma exponencial, o agente de viagens provavelmente também queria. E como na nossa natureza o compartilhar faz muito parte do nosso dia a dia e daquilo que a gente acredita que tem que acontecer, porque eu não tenho que ganhar sozinha. Né? Todo mundo pode ganhar e todo mundo pode se beneficiar de um mercado que tem boas ferramentas, de um mercado que tem boas práticas, de um mercado que tem boa cultura, bom faturamento, que tem políticas alinhadas. Então a gente entende que isso não é... Eu não estou tirando de você para pôr no meu bolso ou vice-versa. Sim. Então a gente resolveu que a gente ia melhorar a ferramenta e aí sim a gente ia proporcionar com que o nosso agente de viagens ele pudesse também ter a mesma autonomia que o nosso consultor, que o nosso colaborador, nosso vendedor tinha. E também de gestão também, né? Então, a ferramenta, ela
foi transformando o seu propósito de existir ao A longo Compre do... Fácil que tu fala. O Compre portal Fácil, que né? o Que pessoal foi fala, o nosso... né? Que foi a nossa primeira ferramenta, assim, para o agente de viagens. O cara entra lá e faz tudo na hora, né? Exatamente. Então, hoje, o que acontece? Na nossa ferramenta, e obviamente tem outras ferramentas no mercado, mas Sim. a nossa ferramenta, ela é muito intuitiva e ela foi escrita pela gente, por nós, profissionais de turismo, Então, junto sabem com os todas as programadores. dores, né? Exatamente, que sabe todas as dores, que sabe das dificuldades. A ferramenta é perfeita? Não. Nada quando a gente fala de tecnologia Não. assim. É constante melhoria, constante mudança, constante atualização. Então, vamos pensar que essa foi a nossa primeira relação em ter uma ferramenta, mesmo que seja de um propósito transformado, né, da existência da ferramenta, mas nosso primeiro propósito de ter uma ferramenta para que auxilie o agente de viagens. E ao longo desses 23 anos de história, a gente foi somando outras coisas, foi trazendo, foi aperfeiçoando a ferramenta, mas foi trazendo ideias de marketing, foi trazendo o B2Meet, eventos que as pessoas podem ter treinamentos de várias coisas, e trazendo ferramentas como o Fred, por exemplo, que também nasceu para outra finalidade. Isso. E a gente acabou entendendo que não era só uma dor nossa, era uma dor também do mercado e que pode auxiliar não só a FRT, mas também todas as agências na sua forma de comunicar. Então, acho que isso é muito legal, porque os nossos passos nunca são para prejudicar alguém do turismo, e sim para contribuir com toda a cadeia produtiva. Não adianta. Nenhum existe sem o outro. E nenhum pega muita cultura, sobrevive sem o outro. Eu gosto muito da frase que sozinha você até pode chegar mais rápido, mas junto você chega muito mais longe. É fato. Muito mais longe. Então, isso pra gente sempre foi assim algo que é uma premissa da nossa história, que é fortalecer esse triângulo, né? Que é operadora, agência e fornecedor. Quanto mais estreito tiver o nosso relacionamento, quanto mais alinhado a gente tiver, a ponta que entregar o produto vai estar mais conectado com aquela pessoa que sentou com um sonho. Sim. Não tem Fica como mais fácil, acontecer. né? Exatamente. Não tem como acontecer se não for assim. Então, a gente realmente pensa sempre em como dar ao agente de viagens autonomia, dar ao agente de viagens ferramentas para que ele possa fazer uma gestão adequada, para que ele possa aumentar os seus leads, melhorar os seus leads, melhorar o seu funil de vendas, né? Que são palavrinhas que às vezes a gente escuta por aí, a gente não faz ideia do que seja. Melhorar o valor do seu negócio, tirar o preço daquele ponto principal, assim, do fechamento de vendas e, obviamente, trazer valor para uma empresa. Eu sempre falo, valor é uma coisa, preço é outra. Não dá para fazer isso. E tu sabe, Dani, que tu tá falando vem muito de encontro com o que a gente está vivendo hoje com o Fred. Porque a gente começou, né, lá no B2Meet, que vocês deram oportunidade para a gente, na época, ainda mostrar o TED para o pessoal. Lá a gente fechou várias agências. E aí, em novembro, lá na Festures, a gente apresentou essa união, né? Da FRT com o TED, que virou o Fred, né? Então, que é a união, gente. Isso. FRT com o TED. Isso. Virou o Fred. Agora eu já sei que o FR é da fronteira. É o TED na fronteira. O TED na fronteira. E aí, quando eu converso com as agências, é bem isso que tu falou. Tu conversa com uma agência, por exemplo, eu falo, né? O Fred ajuda a diminuir o teu CAC. A agência pergunta, o que é CAC? Né? Custo de aquisição do cliente. Como que está o teu percentual de conversão? Como assim percentual de conversão? E não é uma, e não são agências pequenas. Porque eu percebo que o dia a dia do agente, quando eu falei que o agente é carente, é uma percepção que eu tenho, aí tu com essa experiência muito maior que a minha pode me corrigir se eu estiver errado, mas eles entregam muito. Então, ele não sabe cobrar. E outra, ele entrega, e como a gente fala, da energia dele.
Ele atende o Pax dele à meia-noite, à 1h, ele vai lá no aeroporto resolver lá um problema, que nem eu vi no teu post lá do Paulinho, né? Hoje ou ontem, não sei, que foi lá resolver uma situação de um passageiro. Então, eles entregam. Aí, quando a gente fala, por exemplo, em automatizar, a primeira coisa que vem na cabeça deles é o quê? Não, mas o meu atendimento não pode ficar robotizado. Falo, calma, amigo, não vai ficar robotizado. Agora a gente vai te dar um pouco mais de vida. E depois que a pessoa entende isso, né? E a gente tem alguns clientes, os mais antigos são do BitMeet para cá. Porque foi o primeiro momento que eu comecei a tratar com as agências, né? Então, a Laura, a Marcele, esse time aí que entrou lá no BitMeet do ano passado, que estão conosco ainda, eles já entendem e hoje tu fala em estar sem o Fred, ela disse, não dá mais. Exatamente. Né? Porque não... já saíram, né? Isso. Do nível A para um nível B. E começa a ter vida. E com certeza isso se reflete no faturamento. Óbvio. Você vai vender talvez mais, com um esforço menor e uma rentabilidade maior. Exatamente. E é isso que nós todos queremos. O pessoal fala, eu sempre uso um número, né? 30%. Ah, Regis, mas por que 30%? Porque eu digo, é simples. Imagina o funil e eu falo com 100 pessoas na minha agência por dia. Com o Fred eu vou falar com 130, no mínimo. E eu não então, para quem não sabe o que é taxa. funil, né? Aumentou o seu funil de vendas. Isso. Ou seja, ao invés da boquinha receber 100, ela recebeu quanto 30. você falou? 130. Com o mesmo time. Aumentou 30 possibilidades. Exatamente. E a taxa de conversão, que é o que lá na pontinha de baixo do funil vai sair como venda, não precisa mexer. Eu aumentei em cima, lá embaixo o resultado vai ser maior por consequência. Com certeza. Né? Então é isso que a gente fala, né, pro pessoal. E quando eu falo essa questão de carência, é assim. Tanto que tá surgindo aí uma necessidade, o pessoal fala comigo, como eu tenho uma experiência comercial grande, eles querem ajuda, sabe? Ah, o que tu acha? Vamos fazer uma estratégia. Tem uma agência outro dia que falou, olha, comprei um bloqueio para maio e eu preciso vender porque já tá pago, já tá, né? Bloqueio, como o nome diz, né? Se não vender, perdeu, prejuízo. Foi. Eu falei, não, então vamos trabalhar com a ferramenta uma funcionalidade que a gente tem no Fred, que é o Remarketing Sniper. Vamos pegar uma lista de clientes e tal. Aí ela já falou para uma outra agência que já me chamou, quero saber mais do Remarketing Sniper também e tal. E é legal porque eu vejo dentro do turismo, que tu falou que é um nicho apaixonante, e de fato é, né? Porque desde que eu comecei, eu tô entrando cada vez mais fundo. Eles falam entre si e não tem assim muito essa... Claro, são concorrentes, porque hoje qualquer agência pode vender para o Brasil todo, né? Mas não tem aquela coisa de não compartilhar ou não trocar uma ideia ou não falar. Isso é legal também dentro do nicho, né? Eu sempre gosto de olhar para isso, assim, que eu olho com muito, assim, bons olhos mesmo. Porque eu vejo, assim, os nossos melhores clientes, eles têm o hábito de compartilhar tudo entre eles. Né? E é por isso que os caras são bons, gente. Sim. Porque eles aprendem com o erro do outro, o que é uma sabedoria. Exatamente. E eles aplicam o que deu certo para o outro. E cada um tem capacidade para ter uma boa ideia. Cada um tem aí como evitar cometer um erro. Porque não adianta, a gente nós somos humanos, né? Eu sempre digo que se tu entrega ouro, tu recebe ouro. Exatamente. Então, assim, é muito legal porque todos esses melhores clientes e que realmente têm essa prática de compartilhamento e de conversar e de se alinhar e de trabalhar junto, eles crescem numa velocidade absurda. É verdade. E muito seguros do que estão fazendo. Porque uma coisa é eu ter uma opinião. Uma coisa é eu e você ter opinião. Outra coisa é eu e você. Se eu, você e ele tivermos a mesma opinião ou alinharmos a opinião, a força é muito maior. Sim. A credibilidade é muito maior. E um soma na ideia do outro, Um soma na ideia do outro, exatamente. Isso é muito legal. Eu vejo direto isso, assim, falando com as agências, e conversando. E uma coisa, né, assim, que é fato, e eu acho que não tem como a gente negar, é que a tecnologia bateu, assim, arrombou a nossa porta. Então... Ou você pode escolher ficar a vida inteira reclamando da tecnologia e de, perdi venda pra internet, a internet, as OTAs, não, cada dia uma reclamação, uma murmuração diferente. Ou você pode olhar e falar assim, pera lá,
O cara pode querer comprar na internet, mas se ele comprar comigo, ele vai ter um roteiro, ele vai ter assessoria, ele vai ter a certeza de que vai estar tudo certo. Durante a viagem, eu vou estar disponível para ele por qualquer coisa. E a maior falácia de tudo é que acha que pela internet é mais barato. Não é mais barato. Pelo contrário, você vai comprar uma coisa ali por um valor que você poderia comprar numa agência de viagens e ter todos os outros benefícios. Então, quando o agente de viagens ele tem o conhecimento, ele entende, ele enxerga e ele consegue. Porque eu não consigo vender nada do que eu não acredito. É verdade. E ninguém consegue. Se alguém conseguir vender algo do qual não acredita, ou que não experimentou, vender com sucesso né? ou que não experimentou, não é verdade. O resultado vai ser muito menor, né? Exatamente. Eu não acredito. Se tu provar esse café e dizer, não, olha, esse café é assim, assim. Agora, se falar que o café é bom, tu vai vender X. Se tu provar, tu vai vender 10X, né? Exatamente. Então, assim, é humanamente impossível você conhecer tudo. Então, esse compartilhamento funciona para esse ponto que você trouxe. Agora, ter conhecimento, o que é um CAC, o que é um funil de vendas, como que eu monto meu funil de vendas, qual é minha taxa de conversão. E usar a tecnologia, porque você pode fazer isso tudo de forma automatizada. Exatamente. Você não precisa ficar ali sofrendo, montando planilhinha. Gente, isso não precisa mais. O agente de viagens gosta de uma planilha. Né? Gosto de uma planilha, né? Eu adoro uma planilha também. Não posso falar muito, mas eu gosto de uma planilha também. E tudo que eu faço com planilha. Mas, em termos de agente de viagens, de negócio, de você fazer uma gestão da sua carteira, você tem que saber algumas coisas. Né? Por exemplo, esses dias eu estava conversando com uma cliente nossa. E aí eu fiz a seguinte pergunta para ela. Ela acompanhou um grupo de influencers e tal. E ela ficou lá à disposição 24 horas por uma semana. Acho que era uma semana o grupo. Eu falei, você cobrou? Ela falou, não. Eu falei, quanto custa a tua hora? Você tem que cobrar? Você não estava lá à disposição? Então, se o cara quer te ter à disposição, você tem que cobrar. Paga. Se o cara não quer, ele vai ter que agendar o restaurante. Isso aí. Isso é uma coisa tão simples. Mas se a pessoa, ela não tem segurança de que realmente ela tem valor, ela tem valor e o que ela faz tem valor e o que ela faz é diferente do que uma internet faria, ela não vai conseguir cobrar. E tem isso, né? O agente de viagem, ele tem essa característica de achar que ele tem que fazer a mais e não cobrar, né? Porque, às vezes, num processo desses, que tu deu exemplo, sei lá, um grupo de influenciadores, se ela cobrasse, eles iam pagar. Uhum. Mas, às vezes, não há nem a proposta, né? Uhum. Ela tá fazendo de graça, os caras estão na deles, entendeu? Agora, quando cobra, o cara vai dizer, vale a pena pagar. Eu sei porque eu tenho alguns amigos que foram ano passado pra Disney, e aí, chegando lá, eles tiveram uma indicação de uma pessoa que tu vai saber melhor do que eu. É uma pessoa que fica fazendo os check-ins nos brinquedos. O guia virtual. O né? guia virtual ou pode ser presencial também. É que ele Mas agiliza, é um guia VIP que vai pegar o teu app, vai logar lá, porque a Disney é assim, você tem que agendar as atrações. Isso. Né? E isso toma tempo. E tem um então, período, o tempo né? que você tá ali com a tua família, se você não tem uma pessoa como essa, você vai ter que ficar entrando no app. Vai ter que ficar ali buscando horário para você fazer a atração. Ele falou que foi o melhor investimento que ele fez. É um do investimento. Põe um pi. Mas é primordial. Isso é licença poética. Mas assim, ele falou, fundamental. Cara, a gente ficou pensando... É fundamental. Você era paga, tão barato, né? Ele falou. Mas não é barato. Cara, foi muito bom. Ele falou, nossa, a gente aproveitou, as crianças aproveitaram, todo mundo aproveitou, a gente se desligou daquilo. O cara só dizia, agora vocês vão pra lá. Exatamente. Agora vocês vão pra cá. Alguém pensando por você, gente. Que maravilha. É uma maravilha. E você não paga pra isso? Eu pago pra não me incomodar. É lógico. E é o que eu sempre digo, se existe, né? Vamos falar a questão de avião. Se existe classe executiva, se existe classe econômica, se existe primeira classe, é porque alguém vai comprar. Alguém vai comprar. As pessoas falam, mas o cara pagou... Tem sempre alguém disposto a pagar. Sempre. Tem sempre alguém disposto a pagar. Tem um ditado, não sei se você já viu, uma historinha, né? Do rapaz que ele pescava todos os dias e ele media o peixe.
Todos os dias ele ia lá, Não, pescava e essa eu media o não peixe. conheço, Aí ele media essa o não. peixe e tacava de volta o peixe. E uma outra pessoa, vendo aquilo se repetir por vários dias, né? Tacava a vara, pegava o peixe, media o peixe e jogava de volta o peixe. Ficou curioso e falou assim, escuta, por que você joga o peixe de volta todos os dias? Faz 1 mês que eu tô aqui te vendo jogar todos os dias. Você pesca e você joga fora. Aí o rapaz falou assim, o pescador, é porque não cabe na minha frigideira. Ou seja, né, qual é a lição disso para os agentes de viagens? Não meça o cliente pela tua régua. Pelo teu bolso Pelo também, teu né? bolso. É, Agente de viagens ama fazer isso. é verdade. Ama. Não meça pelo teu bolso. Provavelmente a tua régua é menor do que a régua do cliente. É, lógico. E outra coisa, né? Para que isso aconteça, porque você não use a tua régua, né, ou o teu achômetro, conheça, invista tempo no teu cliente. E o Fred é uma ótima ferramenta para você Pra conhecer isso. o cliente. Tem que conhecer o cliente. Saiba as dores do cliente. Saiba as preferências do cliente. Saiba, isso é uma entrega a mais que não custa nada para você. Né? Olhar lá, eu vou atender o Regis, eu sei que ele gosta de janela, eu sei que ele não gosta de voar perto do almoço e eu sei que ele na sexta-feira, antes do meio-dia, quer estar em casa. Gente, Pronto. são informações básicas. Se eu fizer isso no segundo atendimento dele, o Regis me ligar e falar, tipo, eu você sei, quer viu? uma... Tu leu direitinho, eu aí. Você quer uma passagem? Ah, tá bom, Regis, você gosta de sentar na janela, mais na frente, o voo não pode ser antes do meio-dia e na sexta-feira você tem que estar de volta antes do meio-dia. É isso mesmo? Poxa, pronto, ganhou o Pronto. cliente. O cliente nunca mais vai te largar. perguntar, né? Eu falo, Perguntar. Parece que o agente de viagem tem medo de perguntar. Eu tô lendo um livro, A Arte de Vender através de Perguntas. Nossa, é maravilhoso. Porque pergunta. O que tu Claro. prefere? Né? Porque o vencedor não é quem sabe todas as respostas, né? É quem sabe fazer as melhores É quem perguntas. sabe fazer as melhores perguntas. Fato. Saiba fazer as melhores perguntas. Isso, inclusive, vale para o chat GPT. É, exatamente. Se eu fizer uma pergunta com a mesma função do que você fizer uma pergunta, mas você fizer a pergunta de forma objetiva e eu perguntar detalhadamente, a melhor o resultado resposta é vai melhor. vir da onde? É, a tua. Vai Exatamente. ser bem melhor. Então, tem que saber perguntar. É isso mesmo. Tu sabe que a gente faz uma pergunta no Fred, quando o pessoal entra, eu faço uma pergunta da agência, até para qualificar ela e entender como que a gente pode ajudar melhor, né? E a gente pergunta o faturamento. Algumas não falam, tudo bem. Eu acho uma bobagem, mas tudo bem. E aí, esses dias, uma perguntou assim, por que tu quer saber meu faturamento que vai me cobrar mais caro? E eu falei para ele, não, eu quero saber se tu é o tipo de cliente que eu tô buscando. O cara ficou... Ah, não, tá, então meu faturamento é... Porque eu devolvi para ele a responsabilidade, entendeu? Lógico. E de fato sabe? Lógico. Não, eu quero saber se tu é o tipo de cliente que eu tô buscando. Com isso, eu vou saber se eu posso te ajudar de fato ou se eu não consigo te ajudar. Exatamente. E isso vale para, por exemplo, empresas que estão contratando. Né? As pessoas têm medo de perguntar para Exatamente. né? Ah, então tá. Qual que é a tua renda familiar para eu montar um pacote legal para ti? Às vezes a pessoa não vai falar... Quanto você está disposto a investir? Isso. Para você, o que é importante numa viagem? Qual parcela fica bom no teu bolso? Exatamente. O que te faz comprar uma viagem? Você tem que saber. Sabe uma coisa, Dani, que eu recebo, né? A pessoa quer tirar pedido, né? Muitos. Eu também quero tirar pedido. Eu também, delícia, né? Delícia, Qual né? o teu tu quer ir pra Disney? Quantos? mas tá bom, tá aí, ó. Paga, Lógico, deu. a gente vai chegar no momento que vai ter um cliente que é filé mignon, assim, né? Sim. Desse que confia plenamente. Tá aqui meu cartão, pode fazer, eu confio de olhos fechados em você. Mas antes disso acontecer, você tem que roer muito osso. Como a gente fala no Rio Grande do Sul, tem que dar uma grameada. Senão, exatamente, senão não vai. Não consegue, né? E essa questão das perguntas é importante, né? Porque o que eu vejo hoje, assim... Montar um script, né? É Básico. simples. Básico. Ai, eu não sei o que perguntar. Monta lá. Gente, o que é importante para você na falar para 10 viagem? clientes, pudesse primeiro, já não precisa mais ler. Exatamente. O que você quer viver na tua experiência? Quando você está disposto a investir na realização do seu sonho? São perguntas que, assim, faz um script e monta. E faz, Sabe e pergunta. Usa. Sabe que hoje de manhã eu tava lá com o Diego trocando uma ideia e eu falei para ele que tá surgindo uma nova prestação de serviço que a gente tá fazendo.
que é uma mentoria de vendas. Aí eu tava com a Laura, lá da Mantura, ela é nossa parceirona, é a nossa madrinha, porque ela foi a primeira no B2Meet a investir e acreditar na gente dentro desse mercado, né? E aí a gente conversando e tal, e aí as meninas preocupadas, né? E tal, como que a gente vai fazer? Eu falei assim, vocês já perguntaram pro cliente depois que vocês enviaram porque o problema do emissor, né, é que ele envia a proposta pro cliente, a gente brinca que o cliente lá desmaiou, ele não Como responde chama mais. isso? Follow-up. É, isso, o follow-up. Aí eu disse, tá, e no follow-up, tu pergunta pra ele, por exemplo, o que é mais importante pra ti num hotel? Se perguntar isso pra mim, eu já vou responder na hora. É atividade pra minha filha. Se não tiver, eu não vou. Aí pronto, já sabe, tu já tem um norte pra falar com aquele cliente, né? Exatamente. Mas elas não perguntam. E uma outra coisa também que eu acho interessante, até deixar registrado aqui pra galera de agência poder entender isso, eu faço uma solicitação de orçamento, eles já me mandam a proposta em 15 vezes. Eles não perguntam se a pessoa quer parcelar ou se ela quer... esse é o valor à vista. Como que ficaria melhor pra ti? Né? Em quantas vezes... Isso. Pra quem não sabe fazer isso, vai na Centauro, que você vai ver. Toda Centauro tem lá, eu acho que é 10 vezes que eles botam lá, em todos os lugares, os cartazes da Centauro tá lá. Em até 10 vezes, parcela em 10 vezes. Quando você chega no caixa com o teu produtinho, você entrou lá Pensando com a em isca 10. do 10 vezes. Isso. Você chega no caixa e a pessoa fala assim pra você, 3 vezes? Vai parcelar? Sim. 3 vezes? A pessoa te induz. Exatamente. E você paga, porque você fica com vergonha de falar não em 10. Eu quero em 10. Não, tá, vai em 3 aí, tá rapidinho pra eu sair daqui. E se a gente parcela em menos vezes, é óbvio que tudo fica melhor. Lógico. Toda a cadeia pode ficar muito melhor, mais caro, produtiva, mais rentável, porque hoje o dinheiro tá caro. Eu brinco, sempre nas nossas reuniões, mas é sério, né? Que a gente já não é mais uma operadora, né, que vende viagem. A gente virou uma gestora de crédito. Sim. Porque, outra coisa, né, eu estou dando um crédito para alguém viajar daqui 10 meses, 15 meses, 6 meses. Eu estou dando crédito. Como que eu não vou pedir toda a documentação para assegurar que realmente vai ser pago? Então, assim, são coisas que existem no turismo, como o medo de perguntar, ou a falta mesmo de conhecimento em técnicas de venda, em nomenclaturas, do valor de cada cliente, ou do valor que tem saber qual que é a tua taxa de conversão, ou ter uma meta de conversão, ter uma meta, né, saber dividir isso ao longo dos dias, ou saber cobrar pelo seu conhecimento. Tem que saber. Isso é muito importante para o teu negócio. E eles têm medo, parece. Né? Eles têm medo. Outra coisa é o follow-up que tu citou, né? Eu faço uns orçamentos com algumas agências, sempre a título de teste também, né? E aí o cara me manda assim, a pergunta, depois que ele me manda o orçamento. E aí, o que tu decidiu sobre o orçamento? Oi? Como assim? Tipo, não quer pegar na minha mão, me abraçar antes de querer namorar comigo? Tu já quer... Então eu falo, gente, não é essa a pergunta. É se o orçamento fez sentido, se ele conseguiu conversar com a pessoa que é tomadora de decisão junto com ele, que normalmente é o cônjuge, né? Vai perguntando assim, não chega... Se faltou alguma informação. Porque os caras perguntam, o que tu decidiu? Eu não decidi nada, tchau. Se ficou dentro da expectativa. Isso. Enfim, tem muitas perguntas que você pode fazer que são fundamentais e que vai fazer com que a tua venda... A gente estava falando dos 15 vezes. Vai fazer com que a tua venda seja de mais qualidade. Sim. Não põe todas as cartas na mesa de uma vez. Exatamente. Se o cara fala em que, não, eu quero Segue parcelar em processo. 18. Não tem. Então manda, sei lá, 10 vezes, aí tu fala, vou abrir uma exceção pra ti, vou fazer em 15. Exatamente. Eu não tenho em 18, mas eu posso abrir uma exceção. E com certeza isso cria um mercado muito melhor. Então, ter gente capacitada, que sabe o que está fazendo, que sabe do seu valor, que tem ferramentas boas para auxiliar essa jornada, porque é humanamente impossível você conseguir controlar tudo isso. Precisa automatizar. Vai fazer com que o teu negócio saia do ponto A para o ponto B, sendo que o ponto B é um ponto muito mais alto.
Eu uma vez eu gosto muito dessa frase, eu gosto sempre de repetir muito essa frase, porque foi uma frase que impactou muito para mim, que eu estava numa palestra do mercado de luxo e a pessoa falou assim, ela concluiu a palestra dela dizendo assim, automatize tudo aquilo que for ordinário para que você tenha tempo para personalizar o extraordinário. Eu te falar, tu citou essa frase lá no nosso primeiro podcast, eu uso direto a tua frase. Essa frase é sensacional. E é eu não lembro o nome dela, eu não lembro a cara dela, eu não lembro quase nada da palestra. Mas essa frase realmente me marcou. Se você não tem tempo de olhar para o teu negócio e gerir o teu negócio, porque você está submerso nos problemas, provavelmente você não vai conseguir personalizar e chegar no extraordinário. Né? E o extraordinário é o quê? É o encantamento. É o que garante e que nunca vai ser substituído. Com que o cliente não te substitua por uma máquina. É o que garante que o cliente vá voltar. É o que garante que o cliente vai estabelecer contigo uma relação de confiança. E a gente precisa disso. Né? Exatamente. Gente gosta de tratar com gente. Sim. De CPF para CPF. É. Que foi um grande aprendizado para mim. Pessoa se conecta com pessoa, não se conecta com empresa. Exatamente, não se conecta com empresa, com CNPJ, se conecta com CPF, é de CPF para CPF. Então, assim, isso foi um grande aprendizado para mim. Eu sempre fui muito quieta, muito reservada. Até 2020, ninguém nem sabia quem era eu, quem era minha cara, o que era minha cara. A partir daquele momento, eu entendi que as pessoas precisavam enxergar atrás do CNPJ, FRT... referência. Quem estava ali. É mesmo? Agora, sim, né? E olhar no olho e saber assim. Eu achava que tu já estava na frente das câmeras há muito tempo. Olha que interessante. A minha vida de rios engraçado é recente. E como que foi essa virada aí? Fala um pouco mais pra gente, Dani. Foi um trabalho psicológico porque bem eu sei forte. Que não é fácil. A gente que já faz fica mais tranquilo, mas... Não é forte. E ainda tem algumas características, né? Eu sou ariana e eu sou perfeccionista. Então, quer gravar 10 vezes exatamente. Então, assim, no começo eu tinha muita dificuldade. E eu assim, falava assim, gente, que ridículo pegar um telefone, ficar assim com a câmera falando, achava aquela coisa, falava assim, gente, que isso aqui. E hoje tu faz direto. É, exatamente, né? Pra ver como a vida é uma roda São gigante, ciclos, né? São e ciclos. Que mais uma coisa pra provar que toda vez que eu cuspo pra cima, cai bem na minha cara. Mas eu vou te falar, tá? Quando eu participei desse Beat Meet agora, né? Que foi o primeiro, agora esse ano a gente vai lá pra Alagoas, né? Que vai ser. Eu percebi que a galera te curte pra caramba, né? Tipo, o pessoal quer conversar, quer trocar ideia. E é bem isso que tu falou. Eles se conectaram contigo, né? A outra vez eu vi tu fazendo uma live ali no escritório com um agente de viagem, entrando junto, trocando ideia. Isso é legal, né? Porque às vezes a empresa cresce, mas não pode ter essa face, né? Sim. Mas quem que é a FRT? Não, a FRT é a Dani. A Dani, lógico, e todo o time. Mas com quem o pessoal se conecta, né? Se conecta contigo. Eu percebi isso bastante no Beat Meet. Isso foi uma virada de chave muito grande para a FRT e para mim também, né? Porque tem muitas vezes que você não dá para você fazer aquilo que você quer. A maioria das vezes. Eu acho que isso faz parte da vida adulta. Tem que fazer o que tem que ser feito. Você tem que fazer o que tem que ser feito. E naquele momento o que tinha que ser feito é alguém que as pessoas pudessem olhar e sentir a segurança de que tudo ia ficar bem. Né? E foi isso que eu procurei ser naquele momento. Lógico, não é porque eu já sabia disso. Não. Eu olhei outras referências, né, que eu acho também é muito importante para todos nós, sempre termos pessoas as quais são referências e que a gente pode se modelar. E eu vi muitos CEOs botando a cara, muitos falando, mostrando a sua vulnerabilidade, mostrando onde o sapato estava apertando, mostrando as suas ações, até o comitê que eu falei mesmo. Poxa, eu assisti uma live daquela Cris Arcangeli com... Eu nem lembro quem era a outra pessoa que ela estava falando. E ela falou que ela fez isso na empresa dela. Daí eu falei, poxa, legal.
fez muito sentido para mim. modelar. Vou modelar e vou fazer igual. Do meu jeito. Sim, lógico. Né, Características. adequado à minha realidade, trazendo para o meu universo, mas vou fazer igual. Porque realmente o que ela falou faz todo sentido. Em todo momento, situação ruim, você tem que cuidar do que está acontecendo, você tem oportunidade para você crescer, mudar, melhorar ou criar novos mercados, e você tem que cuidar das pessoas que vão fazer isso aí. É verdade. Então, é muito importante para nós, principalmente quem é líder, ou até mesmo quem não é líder, que você tenha referências, que você busque ter referências que façam já aquilo que você quer fazer. Mas hoje tem Ou que duas tenham referências. os Hoje- resultados, né? Sim. E daquilo modela, que- né? Exatamente. Não é crescer Então, igual, é modelar, eu fui olhar né? e falar assim, poxa, esse resultado aqui faz sentido para mim? Ah, então para mim é um modelo a ser seguido. Ah, isso aqui O que faz que ela sentido para faz? mim? Vou fazer Não, também. não faz. Ah, o que fez sentido? Deixa eu ver o resultado dela. Tá, como que ela chegou nesse resultado? Eu posso fazer isso? Eu tenho condição de fazer isso? O que eu preciso fazer para chegar nesse mesmo resultado? Mas hoje tu tem referência em casa também, né? Porque a Laura também é... Ah, ela sim. vai bem, né? Vai super bem, super Pô, bem. ela fala, dá várias dicas, eu vejo a meninada lá curtindo, Não, né? e é super legal porque Mas quem não começou é primeiro, só- ela ou tu? Ou foi ela, ela? uhum. Ela, porque ela fazia, antes, né, do Instagram dela ser dedicado a estudantes de medicina, Sim. ou quem quer conciliar uma rotina cheia de estudos. coisas, de estudo, com uma rotina saudável, ela sempre, lá em casa todo mundo sempre foi muito apaixonado por ler. Então, elas, durante a pandemia, elas leram demais da conta. Porque a gente não é muito ligado em TV. Sim. Eu agora sou, né, porque eu assisto dorama. Aí eu tô vendo. Vício. Tá... É. Mas. E o Rogério vai junto ou ele dorme? do lado? Não, assiste não. Só eu que assisto. Eu, quando a Letícia vai olhar umas coisas, vamos olhar, daqui a pouco eu... Dorme, não, né? E, bom, enfim. Aí ela fazia. Ela tinha no TikTok o BookTok, né? Que tinha um segmento lá que era só voltado para livros. Então ela fazia as resenhas. Nem sei se é resenha que fala, mas ela fazia tipo um resumo. Sim, um resumo. Lia o livro e dava a opinião Lia o livro dela. e dava a opinião dela, falava, olha, isso aqui é um livro que tem gatilho, isso aqui não é um livro que tem gatilho. Enfim, ela comentava sobre o livro pela percepção dela, da leitura dela. E aí ela, enfim, explodiu, assim. Fez um boom, assim, no número de TikTok seguidores. ou já no Instagram daí? No TikTok. E aí, quando ela entrou quando ela fez cursinho, né, pra fazer vestibular, ela começou a registrar a rotina dela, e de vez em quando ela ia lá e falava, mas ainda muito timidamente, né, porque, veja bem, ela com 17 anos, foi morar em São Paulo sozinha. Deus Né? Morou primeiro numa pensão, depois morou num residencial estudantil e depois foi morar sozinha. Daí ela falou, eu vou registrar essa jornada, mostrar como é que está sendo a adaptação, né, de saída de uma cidade interior para São Paulo. Encorajar outras pessoas, né, a buscar seu sonho, a mostrar que uma rotina de estudos, ela com certeza é a semente correta que você vai plantar para um futuro de sucesso. Sim. Não existe milagre. Não. É como você falou, se você entrega ouro, você vai receber ouro. Né? Se você planta... Porque uma coisa que eu gosto muito também, porque o plantio, ele é opcional, né? É opcional. É opcional e você planta aquilo que você quer. Né? É livre-arbítrio. Mas a colheita... ela é obrigatória, inevitável. Então, planta bem. É verdade. Então, ela começou a falar sobre isso, como realmente ser uma estudante de medicina e ter vida, né? Porque não é fácil. Quem estuda medicina, pesado. quem é casado, para quem é casado com médico, ou para quem é mesmo profissional, é uma rotina pesada. Tá, mas por agora exemplo, eu quero fazer uma pergunta... eu falo assim, meu marido nunca saiu de casa depois das 7 e nunca voltou para casa antes das 7. Nunca. Você já ficou setado já com você, então não é algo que... Exatamente. Então, assim, é uma coisa puxada de vida. Sim. Puxada. Então, ela mostra e ela tá
obviamente, plantando uma semente bem legal, porque quando ela formar, todo mundo já vai saber que ela vai se formar na especialidade que ela vai se formar, que ela já fez isso, aquilo. Então, ela já vai ter ali um caminho bem andado, né? É verdade. Em termos de marca pessoal. Sim, já vai conseguir levar várias pessoas junto, né? Mas vamos aproveitar esse assunto mais pessoal. E como que ficou o coração da mãe quando uma filha de 17 vai morar em São Paulo? Então, você sabe que hoje eu tô exatamente com a síndrome do ninho vazio, né? E não adianta eu dizer aqui, os filhos são do mundo e tal. Não, sofre pra caramba. É lógico. Quando minha filha... Elas foram muito cedo, porque ambas fizeram intercâmbio, moraram 1 ano fora do país. Sim. Então, antes elas fizeram intercâmbio, quando tinham 12, 13 anos, fizeram intercâmbio daqueles de 20 dias, 20, quase um mês. Então, assim, eu poderia aqui, né, falar assim, não, gente, tranquilo, é isso mesmo, tal. Não é. Mas não é. Não é. A Laura, quando foi a primeira vez... É a vida como ela é. A aqui, vida né? como ela é. A Laura, quando ela foi, eu fiquei 3 meses sem entrar no quarto dela. Se eu entrasse no quarto dela, eu chorava. Pensa. A Luísa, agora foi, minha segunda, eu não entro no quarto dela. Muito raro. Ela está... A Luísa está no intercâmbio. A minha mais nova está no intercâmbio. Volta em maio. Então, assim, Quanto não tempo é ela já tá fácil. Desde setembro do ano passado. Ah, vocês foram lá na Disney e encontraram ela daí, né? Sim, sim. Eu acompanhei a... Então, assim, não é fácil. Só que aí você tem que sair, né, daquela esfera emocional, sentimental e pensar assim, olha... no futuro delas, né? Vamos racionalizar isso aqui? Né? Elas precisam disso. Né? Morar a Luísa fora... Tá com quanto? Vai fazer 17 e a Laura 21. Ah, são próximas, né? Morar fora é uma experiência que, para quem pode, todo mundo deveria buscar essa experiência. Não tem preço isso, né? Porque, obviamente, é difícil você ficar longe, é difícil a saudade, ainda mais assim, da Luísa, que é uma adolescente. Então, é um período que precisa ter pai e mãe perto, precisa assim, ter um contato e um acompanhamento bem de perto, né? E eu sou mãe choca mesmo, sabe? Sim, tu vai pra São Paulo, fica grudado na Laura lá, daí traz ela pra cá. Sim, exatamente. A gente é tudo meio galinha choca. Mas é um crescimento muito grande para elas, assim, como o ser humano mesmo. Sim. Aprende a lidar com muitas coisas, Até aprende com a resolver. sofrer, né? Então, hoje, por exemplo, ambas são meninas que, se me disserem assim, ó, a gente vai viajar, nós duas, para a China, eu deixaria tranquilamente. Porque entende que ela já tem essa Elas sabem se virar. experiência. Sabem se virar, são descoladas, sabem se virar, e tudo isso é porque moraram sozinhas e aprenderam a lidar. Exatamente. Porque quando você mora sozinha, eu lembro até hoje, né? Minha mãe me deixou, eu enchi o saco dela 1 ano para ela me deixar morar em Curitiba, e ela, pois então, me deixou morar em Curitiba. E eles me levaram num sábado e domingo vieram embora. E eu fiquei morando lá num pensionato. Eu achei que eles levaram no sábado, no domingo te deu certo. Não, me levaram no sábado, no domingo vieram embora e eu fiquei sozinha lá. Sim. Né? E aí, quando você tem um sonho, aí uma coisa que você idealiza na tua cabeça, né? Eu queria morar só em Curitiba, capital, cidade grande. Outra coisa quando você vive. E eu lembro bem certinho que numa sexta-feira, depois de uma semana pegando o ônibus na chuva, porque Curitiba tem aquele tempo de Gotham City, né? Eu fiquei gripada, obviamente. Né? E cadê a mãe pra cuidar? E aí liguei pra minha mãe e falei assim, mãe, tô com febre, tô com dor de garganta. E na época era orelhão, tá? Sim. Não tinha celular. Liguei lá, botei as fichinhas. As fichinhas. Mãe, tô muito doente, tô com febre. Minha mãe falou assim pra mim, o que você quer que eu faça? Pega um táxi e vai no hospital. Eu tô aqui em Foz, a 700 quilômetros de você. Não tem o que fazer. E a Laura, que ela morou em Windermere, ela teve H1N1. Ixi. E ela ficou muito ruim. Mas muito ruim mesmo. E aconteceu a mesma coisa com ela. Mãe, tô doente, o que eu faço? Mamãe, não sei o que eu faço. E aí eu falei, filha, não tenho o que fazer.
Pega um táxi e vai pro hospital. Pega um táxi, vai pro hospital. Você tem seguro de saúde, vai pro hospital. Então tem que se virar sozinha. Então você aprende muito, né? E é uma coisa que cria aquela casca que ela vai precisar lá na frente, né? Mas eu particularmente, né? Você perguntou assim, como é que tá meu coração? Eu não tenho vontade nem de ir pra casa. Eu imagino. A casa vazia, só tem os cachorros. Sim, imagina. Agora tem mais um, né? É mais um. Então as gurias saíram e trouxe mais um cachorro, pra dar uma alegrada na família. Não, o Dorama tem sido minha companhia. Né? Por isso que tu tá tão focada assim nessas séries, né? Tá tendo tempo também, porque quando tá com as gurias estão sempre fazendo alguma coisa. Mas assim, né? ao mesmo tempo, eu olho e falo assim, poxa, que bacana. Que bom que elas podem fazer isso também, exatamente. Né? Porque, primeiro, que é uma super oportunidade. Nossa. Que poucos têm. Então, sou muito grata a Deus por elas poderem ter essa oportunidade. E segundo, que você olha e você fala assim, nossa, num mundo que hoje tá todo mundo tão perdido, tão doido. Verdade. Você olhar para umas meninas que têm, a gente pode falar, tem tudo. Elas são super de boa, são super focadas, super determinadas. Nunca precisei mandar estudar, nunca precisei mandar dormir, nunca precisei mandar escovar o dente. São meninas que você chega na casa da Laura mesmo, ela tem a casa toda arrumadinha, ela cuida das coisas dela, ela prepara os lanches dela, ela ajusta toda a rotina, né? Vai à igreja uma vez na semana. Então, assim, você fala assim, poxa, valeu a pena, né? Sim. Porque é aquilo que eu plantei lá, por mais sacrificante que seja, hoje você colhe algo Elas bom. aprenderam por exemplo, né? Que é a melhor forma de ensinar. Ah, né? sim, é verdade. E é assim mesmo que tem que ser. Não. Falar até comove, né? Mas falar até papagaio fala, né? O exemplo é que arrasta. É verdade. Dani, a gente tá indo pro fim aqui desse nosso episódio. Falamos de tudo menos do que tinha que falar, né? Não, falamos de tudo e vamos falar de muita coisa ainda. O que tu vê, assim, nesse ano 2024? Porque eu acho que tem sempre, tipo... É um destino em alta, uma característica do turismo que tá indo para isso. Porque tinha uma época que todo mundo queria viajar para o lugar X. Depois todo mundo... Dubai, teve aquele boom, né? Não, tinha que todo mundo ir para Dubai. Agora, claro, tem muita gente indo para lá, mas não é mais a coqueluche do momento, né? O que tu tem visto, assim, com a tua experiência, que esse ano vai ser algo que vai mexer com o turismo? Algo que seja tendência? Uma tendência, assim. Eu acho que tem os clássicos, né? Então, vamos pensar assim, né? Toda pessoa que vai pela primeira vez para fora, ela quer ir para Disney. Sim, isso então, não perde, Orlando né? sempre é uma opção, assim, muito pedida. E eu não acredito que isso um dia vai deixar de acontecer. Então, Orlando. A gente tem visto crescer bastante as viagens de motorhome, que eu acho que é uma experiência muito legal, muito bacana. Eu já fiz, mas eu fiz sozinha, né? Eu fui de grupo, mas gostaria muito de fazer com as minhas filhas, em família, porque eu acho que deve ser uma viagem super legal, porque é uma viagem que promove muita integração de família. Eu acho que tudo aquilo, toda viagem que de alguma forma, te desconecta do celular, da tecnologia, e te conecta com a natureza, com a família, com os amigos, né? Te proporciona, assim, esse olho no olho, conversar, ter tempo de qualidade. Eu acho que os destinos que têm isso, com certeza, daqui para frente, vão ser muito procurados, estarão muito em alta. Eu acho que as pessoas perderam o medo de viajar. Além de perder o medo de viajar, eu acho que elas colocaram numa outra escala de importância. Sim. Viajar é importante. Isso a pandemia deixou de viajar faz digamos, bem né? para a saúde. Viajar te traz benefícios. Né? Toda viagem que eu faço, eu volto com 2, 3 ideias para o meu negócio, para a minha vida. Então, viagem realmente é algo que é necessário para as pessoas. E é um desejo. Então, eu acredito que como o brasileiro, ou as pessoas perderam esse medo de viajar, eu também acho que os países de África, também têm uma tendência a ter uma procura maior. Durante a pandemia, a gente teve um boom de Maldivas. Maldivas continua em alta. Sim. Todo mundo quer.
porque Maldivas é instagramável, porque Maldivas tem hotéis maravilhosos, porque Maldivas é diferente. Mas existem outras Maldivas por aí que as pessoas agora topam ir. Porque antigamente você falava assim, vai ter que viajar, ficar 20 horas, 30 horas viajando. A galera já ficava meio A galera assim, já né? ficava, tipo, Eu mesma fiz uma viagem que também foi um destino que super explodiu, que foi o Egito. E que, poxa, foi uma grata surpresa a viagem. Eu nunca imaginei ir pro Egito. Nunca. Nem nos meus sonhos mais profundos. E eu fui pro Egito e eu falei assim... E valeu a pena. Que destino legal. Todo mundo tem que vir para cá. Tanto é que a gente investiu bem forte no Egito. Então, a gente continua com os nossos roteiros, que são bloqueios de Egito. Os nossos roteiros de Turquia também, que é um destino fantástico, fantástico. Das agências que ganharam prêmio pra lá também, Uma né? coisa que eu acho que é super tendência, mas assim, que eu acho que é super, super, hiper tendência, que eu já experimentei dessa tendência no passado e repetirei em julho desse ano, que é o verão europeu. É calor? É calor. Mas entre passar calor aqui em Foz e passar calor na Europa, eu prefiro passar calor na Europa. É outra coisa, né, gente? Exatamente. É outra coisa. Eu sempre digo, né? Os caras falam, mas o dinheiro não traz felicidade. Eu digo, não, mas eu prefiro chorar dentro de uma Ferrari do que na parada de ônibus. É lógico, né? É simples, lógico. não tem lógico. mágica, né? Com certeza. Eu prefiro chorar dentro de uma piscina maravilhosa do que num calor numa cidade, né? Então, Com certeza. essa é a questão. E é melhor, né, passar calor lá do que aqui. Claro, então eu diria assim, para julho, para as férias de julho, que são férias escolares, eu diria que, obviamente, Disney sempre é uma viagem super legal. Muitas pessoas, assim, mães de meninas com 15 anos me falam assim, mas meus filhos já foram tantas vezes, e de novo para Disney e tal. Gente, esquece isso, porque a viagem com amigos é completamente diferente de uma viagem com pais. As minhas filhas já viajaram bastante, elas sempre viajam comigo, e elas foram ambas no roteiro da Disney de 15 anos. E se você perguntar para as duas qual foi a melhor viagem que você fez, elas vão dizer, foi da Disney, com os meus amigos. Não tem, gente. É uma delícia. 15 dias com um amigo, 12 dias agora o nosso roteiro, com amigos, não tem coisa melhor do que isso. É dia e noite de diversão, sem pai e mãe para encher o saco, gente. Pensa, coisa pra pegar boa. no pé. Ficar controlando o que come, o que não come. Né? Então é muito bom. Então eu diria, Disney, eu acho que continua uma tendência forte, Estados Unidos de uma forma geral, motorhome, acho que os países da Ásia, e aí com Ásia, África, né? A parte oriental do mundo, acho que continua em alta, forte. E no nosso Brasilzão? Aí eu acho também que o verão europeu todo mundo pega. Sim. E não adianta, né? Para quem é do Nordeste, o Sul sempre é bom. Então, Foz, Gramado, sensacional, sempre. E para quem é daqui do Sul, Nordeste sempre é bom, né, gente? Nordeste é maravilhoso. E aí a gente tem ali estados que estão investindo muito no turismo, com hotelaria de qualidade. E aí entra Bahia, entra Rio Grande do Norte, entra Paraíba, entra Alagoas. Tá crescendo muito os resorts, né, Dani? Muito, bastante, as pousadas, né? Porque as pessoas também não querem muito buscar coisa muito grande hoje em dia também. Eu acho que o turismo de massa, ele continua, óbvio, porque sempre vai ter público para isso. Mas tem muita gente procurando por uma coisa mais exclusiva, menor, com atendimento mais personalizado, que é aquela coisa do extraordinário, né? Então, você chegar numa pousada, ter, sei lá, as almofadas com seus nomes, com as suas iniciais, ter a sua fotinho no quarto, essa personalização, acho que ela tende a crescer cada vez mais. Cada vez mais. Legal demais. Bom, galera, a gente está finalizando aqui esse episódio que foi maravilhoso. Mais uma vez tive uma aula de turismo aqui com a Dani. E Fala mais que o Homem da Cobra, né? Mas é bom, né? E passa rápido, a gente nem... Olha aqui que horas já são. Olha só. Tu tinha um compromisso daqui um pouco, né? Tenho compromisso, às 16. Então, Dani, eu vou pedir para tu deixar uma mensagem aqui para os nossos amigos e agentes de viagem, e que a gente possa incentivar eles cada vez mais a buscar a tecnologia, E, gente, ela colocou aqui os destinos
que vão ser tendência esse ano, né? Então já cola na FRT, já começa a falar com o teu comercial lá, pedir pacotes para ir. A gente está inclusive com campanhas, né? Que é do Acelera, com 10 carros 0 quilômetros. Tem muita gente aí no páreo. Soltamos o nosso ranking e quem está no páreo ainda para ganhar os carros ontem. Eu vi. Então, a gente tem esse ano programado bloqueios o ano todo. A gente tem trabalhado aí muito personalizado essa questão de bloqueios, porque a gente sabe que o aéreo é um calo no sapato, né, da viagem, né, sempre. Enfim, por infinitas razões. E a mensagem que eu gostaria de deixar é repetir a frase que eu falei lá no começo, né? Que é: use todas as ferramentas, todos os recursos, toda a tecnologia que a FRT disponibiliza para você, agente de viagens, e o Fred é uma delas, para que você possa automatizar tudo aquilo que for ordinário, para que você tenha tempo para você personalizar aquilo que é extraordinário. Com certeza, dessa forma, vai melhorar tudo na tua vida. Tua qualidade de vida, vai melhorar teu rendimento, vai melhorar o teu posicionamento no mercado de trabalho. Invista em você, invista em conhecer teu cliente, que isso realmente faz a diferença. Show de bola. Obrigado, Dani. Bora lá. Pela oportunidade. E galera, se não se inscreveu no canal ainda, se inscreve para receber as notificações. Curte, compartilha esse podcast com os teus colegas aí de agência. E até o próximo. Até o próximo.